verso de número 1. Deus, não eu, tem uma palavra para nós aqui esta noite. Meu amigo do som, me dá um pouquinho de retorno aqui no altar. Retorno. O PA tá bom, é só retorno de voz aqui em cima. Glória a Deus. Pode chegar mais um pouco. 1 Samuel 16, e o verso é o de número 1. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar na sua casa, louvando e bendizendo o seu nome nessa segunda etapa, nesse domingo que Deus nos concedeu vida para estarmos aqui. Que culto gostoso nós tivemos pela manhã, não pelo pregador, mas pelo Espírito de Deus que estava aqui. E se o culto terminasse agora, eu já saía daqui alimentado. Como Deus usou o pastor com essa mensagem poderosa para nós. Que Deus te abençoe, meu amigo. E aonde o Senhor colocar a planta dos seus pés, que Deus possa te dar por herança. E que essa bênção seja estendida a todos os irmãos aqui da DEVEC, em nome de Jesus. Se achou, diga glória a Deus. Está escrito a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel. Então disse quem? Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jesser o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido um rei. Fecha seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre a porta da palavra. Por misericórdia, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós esta noite. Senhor, nós temos uma semana para atravessar. E existem alguns desafios a ser cumpridos essa semana. Tem pessoas que chegaram aqui, Senhor, pela fé mesmo, no sentido literal. Porque as circunstâncias diziam para ele o dia inteiro: fica em casa, não vai, deixa de acreditar, mas nós estamos aqui. Senhor, fala conosco, dilata a nossa mente, abre a nossa visão espiritual, para entendermos o teu propósito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. E você diz glórias a Deus. Queridos, é sabido de todo o carinho especial que Deus tinha para com essa família. Família é célula máter da sociedade. O homem sem família, ele se arrasta, mas com família ele vai mais longe. Existem algumas famílias muito numerosas na Bíblia, como a de Davi, tipo a de José e outras mais. Você sabe que uma mãe, ela pode ter 5, 10, como teve minha sogra, 12, 15 filhos, vão ser dados à noite. Outros vão ser mais extrovertidos, outros já vão ser mais recatados. Ninguém é igual a ninguém. E na família de Davi, Davi era o diferencial. Eu não estou dizendo que ele era o mais bonito, eu não estou dizendo que ele era o mais inteligente, mas ele era o escolhido por Deus. E ninguém pode matar, esconder, tirar de cena quem Deus chamou para triunfar. A despeito do que você está passando ou vivenciando, Deus tem o controle total da situação na palma das suas mãos. Pastor, qual é a prova que ele tem o controle? Ou que ele está no controle? Qual é a prova? Se ele não tivesse no controle, tu já tinha morrido há muito tempo, meu filho. Você só está vivo por causa das boas e perfeitas mãos de Deus. Gente, quando eu não quero alguma coisa, quando eu levanto uma bandeira e digo: chega, basta, alguém muito chegado a mim ou acima de mim pode chegar para mim e dizer: Davi, vai devagar, reavalia, considera, pisa no freio. Deus não. Deus, quando não quer, ele se levanta para agir.
A palavra começa dizendo: até quando? Até quando? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, se eu já rejeitei, para que reine sobre Israel? Quando Deus não quer, Ele se levanta para agir. Nós, seres humanos, que gostamos de procrastinar, numa linguagem bem chula, empurrar com a barriga, deixar para amanhã. Deus não. Deus, quando não quer, se levanta para agir. A palavra até quando quer dizer que o trem não está convergindo na direção que deveria ir. A palavra até quando está dizendo que a coisa não está funcionando da forma que deveria funcionar. Gente, eu fui criado pela minha avó, e lá na casa da minha avó parecia quartel. Lá tinha hora para chegar, hora para sair, hora para se alimentar. Lá, se você tivesse na hora do almoço, você almoçava. Se não tivesse, está pensando que é igual hoje, pega o pratinho dele, coloca no micro-ondas, guarda, quando ele chegar ele esquenta. Meu filho, só na próxima refeição. Minha avó dizia: olha, vocês podem estar na melhor festa do mundo. Deu meia-noite, eu quero todo mundo aqui. Eu estou falando festa de igreja, congresso, vigília. Quantas vezes a gente num congresso, numa festa, quando olhava no relógio, meia-noite, a gente vinha correndo. Quando chegava no portão, a corrente já estava passada. Quantas vezes esse negão aqui dormiu sentado no meio-fio, acordava todo molhado de sereno às 5 horas da manhã. Meu avô, que tinha um coração mais maleável, descia, abria o portão para a gente entrava. Mas na mesa do café, ela olhava para a gente e dizia: até quando eu vou falar e vocês não vão obedecer? A palavra até quando é Deus dizendo: está demais, eu não estou me agradando, o plano não era esse. Agora ele se levanta para agir. Ele agora vai dar uma ordem ao profeta para ir lá na casa de Jessé o belemita. Porque todo aquele ou aquela que quer ser usado por Deus, ele tem que deitar água na mão de alguém. Ele precisa ter residência fixa. Ele precisa congregar. Ele precisa se submeter à autoridade de alguém. Vem da onde, irmão? De passear a terra. Vem por aí de que vai pelas igrejas, crente do telhado. Quem passeava era o diabo vagando por aí. Crente tem residência, toma ceia. Crente presta obediência ao pastor, ao líder do departamento. Olha para quem está do seu lado e diga: a bênção de Deus tem endereço. Irmão, ele não vai acreditar não. Diga com autoridade, diga: a bênção de Deus tem endereço. Eu, particularmente, pastor Davi, não gosto de mensagem extra-bíblica. Porque eu acho e tenho certeza que a Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia tem resposta para tudo. E ela não precisa ser atualizada. O que precisa ser atualizado é a nossa fé. Uma hora a gente quer, uma hora a gente murmura, uma hora a gente chora, uma hora a gente adora. A Bíblia, ela é atemporal. Ela é hoje, ela é amanhã e sucessivamente. Um historiador crente, vai dizer que antes do profeta chegar na casa de Jessé, o mensageiro chega na frente. Jessé, o profeta vem aqui na tua casa. E você sabe que profeta, que é profeta, o profeta de Deus, ele sempre tem uma palavra profética na boca. Jessé se preocupa, porque Jessé entendia que quem trata um profeta na qualidade de profeta, recebe também galardão de profeta. A história aparelhada ao texto vai dizer que Jessé agora sai para as compras. E quando ele sai para as compras, ele pega a chave da casa e deixa no governo do seu filho mais velho chamado Eliabe. Papai está saindo para fazer umas compras. O profeta vai vir aqui. Nós queremos receber ele com honra. Jessé sai para fazer as compras. Começa o reboliço dentro de casa. Os meninos correm para lá, cinge os lombos, coloca a túnica, vai para lá, corre para cá. De repente Eliabe percebe que Davi também está se arrumando. Eliabe diz: Davi, meu irmão, o que você está fazendo aí?
Ué, eu também estou me arrumando. Eu ouvi dizer que o profeta vem aqui em casa. Eu quero receber da parte de Deus o que o profeta tem para falar. Meu filho, você é franzino, você é fraco. Eu estava na sala quando o pai colocou você diante de nós e disse: esse aqui vai ser pastor de ovelhas. Ele não aguenta rachar lenha, ele não sabe trocar uma lâmpada. Ele é fraco, ele é franzino, ele é pequeno, ele é de aparência hostil. Rapaz, tu é pastor de ovelhas. Pega a tua roupa fedendo a ovelha, pega o teu cajado e vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ei, Adevec Valqueire, tá pensando que Davi saiu xingando palavrão? Tá pensando que Davi saiu batendo a porta? Olha a interpretação do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ungi a minha cabeça, cabeça, cabeça. Quem tem cabeça ungida, meu filho, não fica triste por causa de puxão de tapete. Quem tem cabeça ungido não tem medo de cara feia. Quem tem cabeça ungida não tem medo. Ah, não foi com a minha cara, não gosta de mim. Ei, meu filho, quem tem cabeça ungida tem a certeza de uma coisa: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Eu quero que você me ajude esta noite. Eu conheço a Adevec Valqueire. Segura na mão de quem está do teu lado e diga: se prepara, porque Deus conta com você do jeito que você é. 2026, meu filho, é o ano da honra, é o ano da oração. Para quem tem compromisso com essa palavra, você pode levantar uma das tuas mãos? Levanta uma das tuas mãos, abre a tua boca, libera o melhor glória a Deus que você puder. Oh, glória! Os meninos estão num reboliço danado. Vai chegar um profeta lá. Jessé foi para as compras. Agora chega Eliabe, mais velho, alistado no exército, sabia lutar com espadas, grande, de boa aparência. Quando o profeta chega lá na casa de Jessé, que ele olha para Eliabe, que tem todas essas características, ele diz: aí está o responsável dos meus quase 11 quilômetros a pé. Quando ele pega o óleo para ungir, uma voz do alto brada: o anjo do Senhor diz: não faças tal coisa. Por quê? Você só vê a casca, a maquiagem, o jeito que fala, o carro que chega na igreja, o tamanho da Bíblia, a marca, a vestimenta, mas é o Senhor contempla por dentro, por dentro. O Senhor contempla por dentro. Você não é o que dizem que você é. Você é escolhido desde o ventre da tua mãe. E as nações Deus te deu como profeta. Jesus está dizendo para você: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deixa eu te dizer uma: fica tranquilo, o perseguidor sempre vai estar atrás e o perseguido na frente. Fica tranquilo, você pode ser ninguém para ninguém, mas para Jesus você é alguém. E você precisa considerar algo comigo. Eu não estou falando de um desorientado, de alguém que se autotitulou profeta, de alguém que quis ir. Eu estou falando de um enviado de Deus. Agora ele está em Pierote, beco sem saída, encurralado, sem graça. Passa o segundo e Deus diz: não é esse. Terceiro, não é esse. Quarto, piorou. Quinto, também não é. Esse é o prêmio, o Oscar, a medalha, o troféu de pessoas que gostam de avaliar os outros pela aparência. Olha para quem está do seu lado e diga: se eu fosse você, não fala com ânimo, diga: se eu fosse você, cuidava bem de mim agora,
Porque você não faz ideia do que Deus está gerando para minha vida até esse primeiro semestre. Fala para ele: se eu fosse você, cuidava bem de mim agora. Porque apoiar depois que dá certo não é apoio, é pegar carona. Fala para ele: se eu fosse você, cuidava bem de mim agora. Porque no futuro bem breve, Deus vai me levar para uma outra dimensão. E se você quiser me ver, meu filho, vai ter que olhar para o alto, porque eu vou cruzar os céus desse país para lá e para cá, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Alguém além de mim acredita em palavra profética? Se tu acredita, abre a tua boca, abre a tua boca. Você está na casa do teu pai, você tem liberdade. Abre a tua boca e libera para Deus o melhor, glória a Deus, que você puder. Vai, isso, vai, abre, grita, fala. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E não é a partir de agora não, meu filho, desde que o culto começou. Esse culto está diferente. Esse culto está propício para milagres. Esse culto está propício para milagres. De repente tu entrou aqui todo borocochô, querendo desanimar. Entrou aqui pior do... Não, meu filho. Tu vai sair daqui de peito erguido. Você vai sair daqui com coragem. Jeová está abastecendo o tanque do teu carro esta noite com uma gasolina aditivada. Tu vai andar pelo menos 90 dias sem olhar para um lado nem para o outro. Tem gente que não te vê há muito tempo que vai dizer: é ele mesmo, é ela mesmo. Você vai dizer: sou eu. Enquanto você estava domingo vendo Faustão com a cara na televisão, eu estava no culto de celebração, buscando aquele que manda embaixo, manda em cima, e aonde ele chega, ele é o general da peleja. É o general. Ele, aonde ele chega, ele é o general. Na garganta, a um passo de ser envergonhado. Parece que eu leio a mente desse profeta. Senhor, tu me trouxe aqui para me envergonhar na frente desse povo. Todo aquele ou aquela que, ao invés de olhar com os olhos espirituais, começa a olhar com os olhos da carne, você está propenso, fadado ao fracasso. Aqui não tem não, mas lá em Campo Grande tem. Eu não vou com a cara de fulano. É porque você está olhando com os olhos da carne. Eu não vejo sequer potencial em fulano. É porque você está olhando com os olhos da carne. Fulano é esquisito. Você está olhando com os olhos materiais. Troca. Pede Deus para abrir a tua visão. De repente você está do lado de um crente avivado e não sabe, meu filho. Não, pastor, porque eu gosto daquele profeta lá de Niterói, lá de não sei de onde. Você pode estar sentado do lado de um profeta e não sabe. Você não sabe a história que essa pessoa tem com Deus. Às vezes quem está do seu lado conhece o céu pelo lado de dentro. E você está perdendo tempo, meu filho. Essa noite eu peço para que Deus tire as teias dos teus olhos, a ponto de você conseguir ver virtude de repente aonde nem tem. Porque às vezes a gente está fazendo tanta força e o milagre está aqui. Às vezes você quer e o milagre está aqui, ó. Só que com os olhos carnais normais de ser humano você não vê. Mas quando Deus abrir a tua visão, a pior coisa que existe é crente míope no reino. Deus está falando: eu tenho, eu quero, eu vou fazer. Você está: quando, pastor? É hoje? Será? Ai, meu Deus, fulano já foi. Deus vai abrir a tua visão espiritual. Se prepara para ver o que você não via. Se prepara para entender o que você não entendia. Se prepara para ter o que você nunca teve. Se prepara para entrar numa atmosfera diferente. Deus nunca vai dar
esse privilégio, eu nem sei se isso é privilégio, claro que não, de avaliar ninguém pela aparência. Deus é esquisito, irmãos. Tem coisas que Deus faz que humanamente, se tu estiver na carne, você vai olhar e vai falar besteira. Quando Deus manda Elias para o deserto e diz assim: eu já ordenei. Quem? Aos corvos que te sustente. A quem? Aos corvos. Peraí, Deus está dizendo que recrutou um corvo, uma ave de rapina, que se alimenta única e exclusivamente de carne, para levar carne para um profeta? A conta não fecha. Só que quando ele quer fazer, ele para a lua, ele para o sol, ele mexe na natureza, ele cria vaga onde não tem, ele lança um concurso, abre, inventa uma função para você entrar, ele promove, ele aumenta salário quando a crise está sulapando lá embaixo, ele troca, ele faz vender numa época que não vende, ele faz negociar numa época que ninguém negocia, ele faz você ganhar presente numa época que ninguém ganha, porque ele tem o controle do globo terrestre na palma das suas mãos. Isaías vai falar que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se você precisar da Light agora, vai ter que esperar. 190 também. Se você precisar do SAMU agora, vai ter que esperar. Ele não. Tem hora que você nem termina de falar. Jesus, ele fala. O que você quer? Abre a tua boca. O que você precisa? Me chamou para quê? Está chorando? Para de chorar, caminha. Tua vitória está logo ali, levanta. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. O profeta está com a corda no pescoço, todo sem graça. Muito sem graça, ele vai perguntar: acabaram-se os mancebos? E Jessé também, com muito sem graça, diz: não, ainda falta o menor. É. Então manda chamar. Porque ninguém vai assentar à mesa até que o menor não chegar aqui. Aqui começa um decreto de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, o melhor chaveiro do valqueiro, e não pode abrir. E operando Deus, quem impedirá? A partir de agora, até se eles quisessem ir para frente com um plano, já não daria mais certo. A partir de agora, se eles quisessem sustentar o que começou, já não daria mais certo. Porque aqui tem um decreto de Deus. E quem é que pode revogar um decreto de Deus? Quem pode contender com o braço de Deus? Só para você ter um espólio bem rasinho desse Deus, a Bíblia fala que a voz do nosso Deus é como o som de muitas águas. A Bíblia diz que ele é como chama de fogo. A Bíblia diz, meu filho, que se ele chegar aqui, ele rebenta esse lugar, explode tudo, porque a sua glória é poderosa demais. Quem é que pode contender com esse Deus? Quem é que pode dizer não vai, se Deus disser vai? A pior coisa para quem impediu você entrar é ter que ver você sair. Então, irmão, nós somos uma geração tão poderosa que se a porta não abrir, a gente entra pelo telhado, mas de fora a gente não fica. Você está desanimando de coisa que você poderia ter queimado um pouco os neurônios e Deus ia te dar uma saída. Você está desistindo de coisas que de repente você poderia ter entrado na oração, se debulhado na oração, investido na oração, e Deus ia te mostrar: meu filho, vai por aqui. Eu não estou falando das 3 orações obrigacionais não, irmãos. Eu estou falando de uma vida de oração. Eu não oro porque prego, não oro porque sou pastor. Eu oro como combustível de vida.
Jesus orava no mínimo 4 horas por dia antes do sol raiar. Uma certa vez ele admoesta os seus discípulos dizendo: horas, vocês não são capazes de orar 1 hora mais comigo? Tudo que Jesus estava dizendo para ele era o seguinte: olha, eu esperava que vocês pudessem orar no mínimo 1 hora. Pastor, eu não consigo, mas com o telefone na mão, se deixar, tu fica o dia inteiro. Quanto mais perto da oração você estiver, mais perto de Deus você está. Irmãos, tem coisas que se você ligar para o gerente do banco, resolve. Tem coisas que se você ligar para o pastor da igreja, resolve. Tem coisas que com os 5.000 amigos que você tem nas redes sociais, se você fizer um movimento, resolve. Mas tem coisas que só Deus resolve. E Ele está olhando, está vendo você falar com um, com outro, com A, com B, passa o WhatsApp para todo mundo, chora, faz greve de fome, chora, vai. E Ele está dizendo: se você tivesse coragem de falar comigo, se você tivesse coragem de falar comigo, eu já tinha liberado para a tua vida o que você precisa. Ainda falta o menor? Isso. Manda ele chamar, porque a partir de agora ninguém senta à mesa se ele não chegar. Quem vai? O mesmo que tirou ele da seleção pela manhã. Mas eu nunca fui lá não. Vai. Quando a gente quer, a gente faz. Irmãos, quando a gente quer, não tem lugar perigoso, não tem hora avançada. Qualquer coisa a gente vai a pé, de ônibus, de bicicleta, BRT, mas a gente faz. Tem coisas que você já fez, eu já fiz, que depois de ter executado, você colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus do céu, eu fiz isso, sabe por que você queria fazer? Quando a gente quer, ninguém segura a gente. Quem vai lá chamar Davi? O mesmo que tirou ele da seleção pela manhã. E parece que eu vejo Davi: ovelhinha, cuidado, trabalhando. Sai daí, ovelhinha, vem para cá. Ovelhinha, vem para cá. Vem, ovelha. Sai, vocês começam. São assim, daqui a pouco vocês estão se arranhando. Vem para cá. De repente, porque as coisas de Deus é assim, está tudo parado. De repente, o sobrenatural acontece. Pastor, já botei uma pedra, tá? Tira a pedra. Pastor, eu já dei como perdido. Para com isso, muda a tua ótica. Pastor, não quero nem tocar nesse assunto. Volta a tocar sim. Porque essa exclamação não é um ponto final. Deus é tão poderoso que Ele pode terminar com louvor a tua história, tirar você desse embaraço, desse perrengue, ainda esse mês. Pastor, falta alguns dias para terminar o mês, e daí? Ele é dono de tudo, dono do tempo, dono do mês. Você acha que Deus está condicionado a dia, mês, ano, minuto para fazer milagre? Ele faz, só Ele querer. Parece que eu vejo Davi trabalhando, porque quem foi chamado para trabalhar só sabe trabalhar. Aonde você coloca, ele trabalha. Davi trabalhando, cuidando daquilo que foi chamado para fazer. De repente Davi ouve um barulho. Quando Davi olha, quem vem? Seu irmão, todo sem graça. Davi. Ô, meu irmão, tudo bem? Davi, você não está com raiva de mim não? Rapaz, eu sou crente, eu não tenho tempo para isso. O pastor já pregou aqui. Quer receber a bênção de Deus? Perdoa. Davi, sim, meu irmão. O pior não foi nem tirado você da seleção. Davi, o pior não foi nem ter puxado o teu tapete. Davi, o pior não foi nem ter feito pouco de você. Qual foi o pior, meu irmão? Já está dando 3 horas da tarde. Todo mundo com as costas no fundo, colado nas costas. O estômago apertado. Papai já voltou das compras. O banquete está pronto. Está fumaçando, está cheirando. Irmão, pior do que se adiantar é chegar e não poder tomar posse. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Não adianta passar por cima dos outros, querer fazer falcatrua, cambalacho. Vai chegar e não vai tomar posse. Vai ter que esperar. Deus não trata os desiguais com igualdade.
se ele fizesse isso, ele estaria promovendo a desigualdade. Davi, vamos embora! A comida está na mesa. Nós estamos com fome, mas tem um decreto de Deus lá em casa. Decreto? Que decreto? É que ninguém pode assentar à mesa enquanto você não chegar lá. Nem você, que é o mais velho, ninguém. Nem papai, tá surdo? Ninguém pode assentar na mesa se você não chegar lá. Davi, vamos embora. E parece que eu vejo a mesa, irmão. Carne assada, misto quente, macarrão. Quem pode contemplar? Frango assado, empadão, suco de laranja. E vai por aí. O cheiro tomando a casa. Para quem está com fome é uma tortura. E disso eu entendo. Tem um decreto de Deus lá em casa. Qual é? Ninguém pode assentar à mesa enquanto você não chegar. Segura a mão desse irmão que está do seu lado aí. Olha nos olhos dele como profeta. Minha avó dizia que quando a gente profetiza e não deve nada, a gente olha nos olhos. Olha nos olhos dele e olha nos olhos dela e diga com muita autoridade. Diga, deixa quem quiser passar na tua frente. Porque bênção de Deus não azeda, não mofa, não passa da validade. O que é teu, ninguém vai tomar. Fala para ele, se você acredita, se manifesta de alguma forma esta noite. Se você acredita, se manifesta de alguma forma essa noite. Se você acredita, se manifesta de alguma forma essa noite. Como é que é? Tem um decreto de Deus lá. Vai mexer com os escolhidos de Deus. Vai mexer com os queridinhos de Jeová. Vai mexer com quem Deus escolheu para honrar. Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. Deus só fala com Moisés. Jeová desce na porta da tenda. Os dois para o lado de fora. Já perderam o lugar de privilégio. Aí Jeová vai apertar o prego. Se tiver profeta na terra, eu falo através de enigmas, através de sonhos. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Olha para quem está do seu lado e diga, não toque nos profetas de Deus. Não mexa com os escolhidos de Deus. Não mexa com quem Deus gosta. Porque nós, primeira pessoa do plural, nós somos considerados como a menina dos olhos de Deus. Você sabe que os olhos são muito sensíveis. Pode cair um cisco minucioso. Se cair, incomoda. Deus está dizendo, tocou em você, incomoda diretamente a mim. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você não é qualquer um. Nós éramos qualquer um. Nós éramos madeira velha de acácia, toda torta, cheia de espinho, no vale e no final do vale. O Espírito Santo olhou para nós, ninguém queria ir lá, ninguém dava nada por nós, muito pelo contrário, nós já éramos estigmatizados. Fulano, eu conheço o avô dele. O avô dele era assim, o pai dele é a mesma coisa, ele vai pelo mesmo caminho. Jeová diz, não senhor, para ele eu escrevo uma nova história com a ponta do meu dedo. Ele não vai para cá nem vai para cá, ele vai para cá. Quantos de nós aqui tivemos a nossa história mudada e só por isso nós estamos aqui? Irmão, não é todos, mas tem gente aqui essa noite que domingo, ou 20 horas e 11 minutos, ele não sabia nem o nome dele. Ele começava a beber na sexta-feira, bebia sexta, bebia sábado, bebia domingo. Amanhã, segunda, faltava o trabalho, acordava meio-dia, cheio de dor de cabeça. Hoje não, olha ele aqui, cheiroso, lavado, remido. No poder de Deus, Deus deu uma família, tirou as esquisitices, arrancou o palavrão da boca e disse para ele, a partir de agora, tu
tu serás pescador de homens, ganhador de alma. Como é que é? Parece que eu vejo Davi dizendo assim, como é que é? Agora a bola está comigo? Vambora, Davi. Está todo mundo com fome, rapaz. Se tu não chegar lá, ninguém come. Ué, agora é assim? A história mudou? Mudou, vambora. Peraí. Não é assim não. Você não estava lá quando o pai me consagrou a pastor no meio de vocês? Estava. Você não sabe que quem toma conta dá conta? Sei. Então nós até iremos. Mas iremos no passo das ovelhas. Se elas correrem, a gente corre. Se elas andarem, a gente anda. E você sabe que ovelha não é animal de velocidade. Deus me trouxe aqui para te dizer, quer correr para quê? Por que você está querendo adiantar as coisas? Você nunca vai ver na Bíblia Deus exigindo velocidade. Deus sempre vai exigir constância. Evangelho não é correria não, irmãos. Quanto já apareceu no movimento gospel aí, bum, explodiu, ficou conhecido, cadê eles? Não, fulano é muito profundo. Gente, fulano é profundo, é tão profundo, foi lá no fundo, ficou lá mesmo, não subiu mais. A igreja de Cristo não é sustentada por quem prega ou por quem canta. A igreja de Cristo é sustentada por joelhos anônimos. Tem pessoas que não têm acesso a microfone, não têm acesso a instrumentos, mas está sentado aí, enquanto eu prego, está orando por mim. Senhor, usa o teu servo. Senhor, usa a tua serva. Senhor, usa o louvor, usa a mídia da igreja. Senhor, dá a instrução ao pastor. A gente está dormindo em casa, babando, e essa pessoa está simples, está orando por nós. Às vezes não sabe falar o português, fala nós vai, nós vem, mas conhece o céu pelo lado de dentro. Igreja, Jesus usa a minha boca para te dizer que Ele está voltando. Jesus está às portas. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós estaremos com Ele assentado nas bodas do Cordeiro, sendo servido por Ele. Deus, quando olha de cima para baixo, Ele não diz assim, ó, ali está a minha pantera que dá 100 km por hora. Não. Deus, quando olha de cima para baixo, Ele não diz assim, ali está o meu cavalo, que se eu colocar ele na baia, ele dá 60 km por hora. Não. Deus, quando olha para nós, Ele diz, ali estão as minhas ovelhas. E eu conheço elas, e elas me conhecem. Às vezes ela não quer nem vir, mas quando ela diz que não vem, através de um louvor, eu animo a vida dela. Ela entra no banheiro, nem sente. Começa a tomar banho, troca a roupa, nem sente. Entra no Uber me glorificando, nem sente. Eu só deixo ela startar quando ela chega na porta da congregação. Quando você pisca o olho, meu Deus, eu nem vinha, mas eu estou aqui. Já que eu estou aqui, eu vou entrar. Quando você passa daquele blindex, o Espírito de Deus te toma, enche a tua vida. Você que não queria vir, já está chorando, já está cantando, já está ensinando, já está pregando, já está lecionando. E Deus completa a obra na tua vida. Nós somos ovelha, mesmo sem querer, nós estamos aqui. Pastor, tem dia que o senhor não quer pregar? Não tem. Tem. Só que o altar não suga ninguém. Esse Deus que a gente serve não é usurpador. É o contrário. Quando você não quer e você faz, você está dizendo para você a força do seu Deus. Você está dizendo para o inferno a força do seu Deus. Você está olhando para quem está te observando a força do teu Deus. Porque nós somos cercados de uma nuvem de testemunho. Você nem sabe, mas tem gente te observando. Você pode compartilhar essa informação? Diz para essa pessoa, você nem sabe, mas tem gente observando. Fala para ele, não para não. Fala para ele, continua. Porque se você parar, você vai desmotivar alguém. Tem horas que a gente tropeça,
Mas não é a gente que cai, é quem se espelha na gente. Você não lembra da ama de Mefibosete? A Bíblia diz que ela veio, trouxe o menino no colo, ela tropeçou, ela tropeça, mas quem cai é a criança. Tem hora que a gente tropeça, mas quem cai não é a gente. É por isso que a gente tem que vigiar, não podemos tropeçar. Se a celeuma, se o problema fosse na gente, já não era bom. Imagine que a gente machuca outras pessoas. Você não tem noção que para chegar no nível que você está hoje, demanda tempo. Você pode achar que a tua vida não andou. Dá uma olhada no retrovisor da tua vida. Vê quem era você, quem é você hoje, a casa que tu morava, o carro que você tinha, se é que você tinha. Olha a tua vida hoje. Irmão, que prova é, pastor? Irmão, que prova é essa? Pelo amor de Deus. Com toda luta, com toda prova, você leva o cachorro no pet shop toda semana. Com toda luta, você faz a unha e o cabelo toda semana. Com toda luta, com toda prova, com todo vento, você pinta a casa 2 vezes no ano. Com toda luta, você já botou a criança num colégio melhor. Com toda luta, no almoço de hoje, não faltou contrafilé em cima do arroz. Que luta é essa? Vai sair daqui, meu filho. Você tem uma cama king, um travesseiro de pena de ganso, um edredom felpudo, um ar-condicionado te esperando lá. Que prova é essa? Você vai sair daqui. Eu não quero a comida que sobrou do almoço, não. Eu quero uma pizza. Você vai lá e come. Eu quero comer um crepe. Você vai lá e come. Eu quero um churrasquinho. Você vai lá e come. Que prova é essa? Quero tomar um suco de uva. Você compra. Quero tomar uma Coca-Cola zero. Você compra. Que prova é essa? Para de reclamar pelo aquilo que não chegou. E começa a agradecer pelo aquilo que Deus te deu. Davi vem no passo da ovelha. Chega na sua casa, o banquete está posto, acredito que quase frio, mas não tem problema, comida é comida. Minha esposa me encarna pra caramba. Tem dia que a gente enjoa, né, das comidas do cotidiano. Sabe o que eu faço? Papinha de neném. Que é isso, pastor? Não é possível. Eu recolho a comida do almoço, tudo que tiver, macarrão, repolho, arroz, um pedaço de bife, não sei o que, eu boto tudo no liquidificador, trituro tudo e... É bom, aquilo anima a gente, é gostoso, tem um gosto de infância, a gente volta lá atrás. Irmã, minha esposa tira foto e bota no grupo da família, vocês acreditam? Como é bom ser livre, como é bom ser livre. Como é bom ter Cristo na vida. Ele chega, quando ele chega a comida já está na mesa. Jessé já voltou das compras. A Bíblia vai dizer que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi estava escolhido, mas quem disse que o escolhido estava preparado? São coisas distintas. Ele escolhe, prepara, envia. O ser humano tem 2 etapas na vida. Primeira etapa, sem o Espírito Santo. Segunda etapa, depois que o Espírito Santo se apossa dele ou dela. O ser humano sem a presença do Espírito de Deus é como uma fábrica de fazer problema. A gente liga as mídias televisivas ou radiofônicas, o que a gente mais vê é coisa que a gente diz, não acredito. Pai matou o filho. Filho matou o pai. Filha bateu na mãe. Que é isso? O ser humano sem a presença de Deus faz coisas que até a gente duvida. Mas quando o Espírito de Deus se apossa da pessoa, tudo muda.